Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, a este nosso encontro fraterno. É momento da gente abrir o coração, ouvidos bem atentos, pois o Senhor vai dirigir a cada um de nós a sua palavra. O Senhor fala com o ser humano, com seus filhos e filhas. E Deus nos fala porque nos ama. A sua voz deve ressoar em nossa vida. Por isso, aproveitemos bem esta oportunidade que temos diariamente no Palavra da Salvação, de nos colocar piedosamente diante da Palavra de Deus, acolhê-la em nossa vida e permitir que ela se torne história na nossa história. Hoje, mais uma vez, o Senhor nos oferece essa oportunidade. Vamos acolher com bastante atenção esta mensagem do Evangelho que tanto tem a nos ensinar no dia de hoje para a nossa vida de fé. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Chegou então a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe então a samaritana: "Como, sendo judeu, tu me pedes de beber a mim, que sou samaritana?" Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: "Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhes pedirias, e ele te daria água viva." Ela lhe disse: "Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tiras essa água viva? És, porventura, maior do que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais?" Jesus lhe respondeu: "Aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele fonte de água jorrando para a vida eterna." Disse-lhe a mulher: "Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir mais aqui para tirá-la." Jesus disse: Vai e chama teu marido, e volta aqui." A mulher lhe respondeu: "Não tenho marido." Jesus lhe disse: "Falaste bem, não tenho marido, pois tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisto falaste a verdade." Disse-lhe a mulher: "Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vós dizeis, é em Jerusalém, que está o lugar onde é preciso adorar." Jesus lhe disse: "Acredita-me, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher lhe diz: "Sei que vem um Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que falo contigo."
Naquele instante, chegaram seus discípulos e admiravam-se de que falasse com uma mulher. Nenhum deles, porém, lhe perguntou: Que procuras? Ou que falas com ela? A mulher então deixou seu cântaro e correu à cidade, dizendo a todos: Vinde ver um homem que me disse tudo o que fiz. Não seria ele o Cristo? Eles saíram da cidade e foram ao seu encontro. Enquanto isso, os discípulos rogavam-lhe: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: Tenho para comer um alimento que não conheceis. Os discípulos se perguntavam uns aos outros: Por acaso, alguém lhe teria trazido algo para comer? Jesus lhes disse: Meu alimento é fazer a vontade que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós: Ainda 4 meses e chegará a colheita? Pois bem, eu vos digo: Erguei vossos olhos e vede os campos. Estão brancos para a colheita. Já o ceifeiro recebe o seu salário e recolhe fruto para a vida eterna, para que o semeador se alegre juntamente com o ceifeiro. Aqui, pois, se verifica o provérbio: um é o que semeia, outro o que ceifa. E vos enviei a ceifar, onde não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que dava testemunho. Ele me disse tudo o que fiz. Por isso, os samaritanos vieram até ele, pedindo-lhe que permanecesse com eles. E ele ficou ali 2 dias. Bem mais numerosos foram os que creram por causa da palavra dele, e diziam à mulher: Já não é por causa dos teus dizeres que cremos. Nós próprios o ouvimos, e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje fomos colocados diante desse trecho tão conhecido e tão bonito do encontro de Jesus, primeiro com a mulher samaritana e depois com o grupo dos samaritanos como tal. Esse trecho do Evangelho tem muito a nos ensinar. Primeiro porque se utiliza de um simbolismo, são níveis diferentes de compreensão, e Jesus vai aprofundando esses níveis de compreensão através desse diálogo com uma mulher samaritana. Algumas imagens são muito importantes para nós. Primeiro, a imagem do encontro de Jesus, um judeu com a samaritana, uma mulher samaritana. Como o próprio Evangelho diz, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Mas este encontro de Jesus com a samaritana mostra justamente a universalidade da salvação. O Messias não é somente para os judeus. O Messias, como vai concluir o texto do Evangelho que nós escutamos, ele é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador da humanidade. Por isso, o encontro de Jesus com a samaritana e depois com o grupo dos samaritanos como tal, é o encontro de Jesus, o Messias, com a humanidade, a revelação do Messias a toda a humanidade. Jesus se aproxima da mulher samaritana, mesmo que as leis daquele tempo não permitissem, mas ele se aproxima. Isso já é interessante porque mostra que o nosso Deus é um Deus que cria proximidade conosco e deseja construir uma relação de diálogo, e um diálogo crescente. Jesus inicia pedindo água, a água com seu significado material, água que sacia a sede do corpo, e num determinado momento evolui para o símbolo da água como dom de Deus, o Espírito Santo doado por Jesus àqueles que creem. Aquela mulher a quem foi pedido água termina por ser aquela que recebe a água que é fonte de água viva. Jesus pede de beber, mas no fundo é Ele mesmo quem oferece a verdadeira água, a água que jorra para a vida eterna. A samaritana inicialmente teve dificuldade de compreender como é que Jesus poderia oferecer esta água, se não tinha balde para tirar a água do poço.
E Jesus a ajuda a compreender que não se trata desta água material, mas da água da graça, do Espírito, do dom de Deus que sacia eternamente. Então esta mulher compreende e ela passa de olhar para Jesus simplesmente como um judeu para ser um profeta, depois como o Messias, e o Evangelho conclui dizendo que o grupo dos samaritanos fazem a sua profissão de fé, reconhecendo que Jesus é o Salvador do mundo. Portanto, há uma bonita evolução neste Evangelho, utilizando essa simbologia da água como fonte que jorra para a vida eterna. Deixemo-nos ser alcançados por esta água que provém do coração de Jesus, o dom de Deus, a água que jorra para a vida eterna. Concluindo mais este nosso momento de escuta e reflexão da Palavra de Deus, queremos nos colocar diante do Pai Eterno com este profundo desejo de compreender o mistério mais profundo da Sua graça, experimentando desta água, a água que jorra para a vida eterna, ou deste alimento que diz Jesus, o alimento que nos sacia eternamente. Por isso vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno e, cheios de confiança, fazer a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor e Deus de bondade, te pedimos no dia de hoje, inflamados pela reflexão do Evangelho que terminamos de escutar, ajuda-nos a compreender o mistério mais profundo da Tua graça, revelado por Teu Filho Jesus, que nos traz esta água que jorra para a vida eterna. Ajuda-nos, Pai Eterno, a abrir o nosso coração e permitir que ele seja alcançado por esta fonte que jorra para a vida eterna. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.